Talvez uma das grandes dificuldades que as pessoas têm realmente é como viver no dia a dia com Deus, como tomar as decisões baseadas no que Deus quer. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar e vou te dar algumas dicas de como você pode realmente viver pela vontade de Deus, entender a vontade de Deus para a tua vida e fazer disso também os passos que você vai dar. Então, fique até o final desse vídeo, que esse vídeo eu tenho certeza que ele vai te. Eu sei que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é justamente isso, entender como você fazer as vontades de Deus, como você entender o que é a vontade de Deus para você. E eu quero te dar aqui alguns passos para realmente estar podendo te ajudar, para você identificar e para você dar os passos certos e passos, corretos, então, diante de Deus. Tá? Um dos pontos principais aqui, já desmistificando para você totalmente, é você fazer a tua própria oração. Então, a oração é uma das melhores coisas que você pode fazer. Qual que é a melhor oração que existe, Guilherme? Para mim, a melhor oração que existe na vida é o seguinte: Deus, você sabe a minha vontade. Você pode falar dessa forma: Deus, você sabe a minha vontade, você sabe o que eu quero. Eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu quero esse negócio, eu quero esse sucesso, eu quero a família, eu quero saúde. Você pode pedir tudo que você quiser, tá? Não é errado pedir para Deus. E no final entra a grande jogada. O que você vai dizer? Deus, essa é a minha vontade, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então aqui entra o grande ponto principal, é você então falar das tuas vontades, falar dos teus desejos para Deus, mas sempre deixar claro que seja feita a vontade de Deus e não a tua. Por quê? Porque a tua vontade, você está pensando talvez nos teus próprios desejos. Então você está pensando, por exemplo, no carro. Ah, estou pensando em determinado carro, mas financeiramente ainda não é o momento de você ter o carro, entendeu? Então por que às vezes você pede o carro e Deus não dá, tá? Acredite, para Deus não existe diferença entre, por exemplo, vamos pensar nesse caso do carro, não existe diferença para Deus num carro de 50 mil para um carro de 1 milhão, para ele não existe essa diferença, não existe a diferença de valores, isso só existe pra gente. Então por que às vezes você pede, por exemplo, o carro de 1 milhão e ele não te dá? Não acaba que não encaminha as coisas para esse carro, porque provavelmente financeiramente você não está bem, e Deus tem mais uma. Deus, ele conhece o nosso coração, então ele sabe às vezes que você ainda não está pronto para aquele carro. Se você tivesse aquele carro hoje, talvez você iria debochar das outras pessoas, iria humilhar outras pessoas que têm carros menores, carros mais baratos que aquele. Então tudo isso Deus, ele está testando. Deus, ele conhece o nosso coração acima de tudo, tá? Então essa oração para mim é a melhor oração que existe. Deus, eu tenho essas vontades, eu tenho esses desejos, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E se você quer, pode fazer essa oração agora mesmo. Você sabe, nos vídeos que a gente tem aqui no nosso domingo às 9 horas da manhã, é justamente para isso, é pensado em fé, pensado em espiritualidade, pensando em trazer mais essa parte também para você. Como você sabe, a gente tem vídeos aqui toda segunda, quinta e domingo, desculpe. Então, na segunda, nós temos vídeos mais técnicos. Na quinta-feira, mais vídeos falando sobre desenvolvimento pessoal e tal. E no domingo, é mais pensado em fé, espiritualidade e tudo mais, para poder estar te ajudando cada vez mais, tá? Então, lembre também de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo também, tá? Então, esse seria um dos pontos principais, você fazer a oração que seja feita à vontade de Deus. E tudo isso vai te ajudar de diversas formas, tá? Então, principalmente na questão de ansiedade, principalmente de comparação, principalmente de vários pontos, tá? Então tem vários pontos que tudo isso vai estar te ajudando. Então, por exemplo, eu quero ter o tal determinado carro, que eu tenho os sonhos, eu também tenho os sonhos da mesma forma que você tem. A única diferença é isso, é que eu tenho o sonho daquele carro, mas eu não fico ansioso por aquele carro, porque Deus sabe muito melhor do que eu qual é o momento daquele carro, entendeu? Então, hoje em dia eu agradeço pelo que eu tenho, desejo mais, mas que seja feita a vontade de Deus, no momento dele, no tempo dele. Ele sabe um momento perfeito para tudo. Segundo ponto que eu poderia dar aqui de exemplo para vocês, de como fazer então a vontade de Deus no dia a dia, é realmente você estar agradecendo por tudo que você já tem. Então, por exemplo, hoje em dia você tem um HB20, vamos pensar assim, cara, talvez eu quero ter a Porsche Cayenne, digamos assim, vamos só dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Mas Deus, muito obrigado pelo HB20, muito obrigado por levar a minha família em segurança, por eu ter um carro, é muito melhor do que andar de ônibus, é muito melhor do que andar a pé, é muito melhor do que andar de bicicleta, é muito melhor do que andar de moto, né? Então, para quem tem carro, por exemplo, cara, você vê a importância do carro quando é um dia de chuva. Por exemplo, eu percebo muito isso, né? Apesar de eu trabalhar em casa e tudo mais, mas eu tenho família, né? Então eu tenho filhos e tal. E, cara, às vezes eu tenho que levar meu filho na escola num dia de chuva. Naquele dia é o dia que eu mais dou valor ao carro.
Porque eu penso, cara, eu vejo pessoas, por exemplo, indo a pé, indo de ônibus, indo com guarda-chuva, indo de moto, indo de bicicleta, na chuva. E aí eu vejo, cara, o tanto que é bom você ter um carro, né? Então, agradeça, esse é o ponto principal, tá? E isso entra para várias coisas, tá? Então, por exemplo, pode ser para o carro, pode ser para a moto, pode ser para casa, pode ser para a família, pode ser para diversas coisas. Você pode agradecer por tudo. Deus, muito obrigado pela saúde dos meus filhos, muito obrigado pela casa que eu tenho. Talvez não é a casa que eu quero, talvez não é ainda a casa do tamanho que eu desejo, mas muito obrigado pela casa que eu tenho hoje. É muito melhor do que eu não ter casa nenhuma, tá? Então sempre agradeça por tudo que você já tem. Esse é o ponto principal, tá? Deus, ele nunca vi Deus, ele te dar mais de alguma coisa se você ainda não é grato pelo que você já tem hoje. Isso está escrito nas escrituras, está escrito na Bíblia, né? Então, sede fiel ao pouco que eu te colocarei sobre o muito. Isso pode ser interpretado de diversas formas. Se você não é agradecido pelo carro pequeno que você tem hoje, Deus, ele não vai te dar o carro grande. Se você não é fiel ao seu financeiro quando você tem pouco, você não vai ser fiel quando tiver muito. Tem muita gente que pensa assim, quando eu tiver 1 milhão na conta, eu vou dizimar e ofertar. Cara, eu sinto lhe informar, você nunca vai fazer. Porque Deus, ele testa quando você tem lá 100 reais, 50 reais, 10 reais, e não é pelo valor, é pelo coração, tá? Então essa é realmente uma grande aula, né, para estar podendo te ajudar. E eu espero que essa aula tenha, né, esse vídeo tenha, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários. Esse vídeo te ajudou? E lembre também, tá, de se inscrever no nosso canal, deixar o like também em todos os vídeos. Quando você deixa o like no vídeo, o YouTube ele entende que esse vídeo é importante, então ele entrega também para mais pessoas. Né? E a gente está aqui realmente para estar um ajudando o outro. Fechou? Lembre também de assistir os outros vídeos, tá? Eu até estou separando em playlists aqui no nosso canal. Então, a playlist de segunda, a playlist de quinta, a playlist de domingo. E tudo isso é para estar te ajudando cada vez mais. Fechou? Bora para cima e vamos lá.